Nós estamos encerrando a série Olhar de Esperança. Quando a palavra de Deus diz assim, olhai para mim, convite de Deus, o que Deus está querendo dizer também, olhe para dentro da eternidade. Lá está a tua esperança, lá está a tua alegria, lá está a tua salvação, lá está o teu Deus, lá está o teu Salvador, lá está o teu intercessor. Eu gosto muito de escatologia, estudar os temas referentes à verdade que nós estamos vivendo nesse tempo chamado breve, o tempo do fim. E nós somos convidados por Deus a olhar para dentro da eternidade. Sabe, quando a gente olha assim muito para as coisas aqui de baixo, a gente fica deprimido, a gente fica triste, porque é muita coisa ruim. Então, Jesus diz assim, pensai nas coisas lá do alto, olhai para cima. Nós temos que manter os nossos olhos lá. A serva de Deus diz muito assim, olhai para o lado luminoso. O lado luminoso é o lado da luz, onde está Jesus Cristo. Então, nós temos que vigiar o nosso olhar, os nossos pensamentos, aquilo que entra dentro do nosso ser, especialmente pelo contemplar. O contemplar Deus em sua palavra, Deus em suas ações. Nós vivemos de promessas, muitas promessas, sendo a maior delas, e afinal, a volta de Jesus em glória e majestade. O último tema dessa série, olhe para dentro da eternidade. Mantenha o seu olhar lá. Eu quero orar a Deus para que os textos que nós vamos estudar, 2 textos escatológicos, ajudem você a fixar o olhar aonde Jesus está, no trono da sua graça, para socorrer você, para cuidar de você, e sair de lá para buscar você em glória e majestade. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, ao estudarmos agora 2 textos de Daniel e Apocalipse, que o Espírito Santo do Senhor possa imprimir em nossa mente verdades que nos façam manter o nosso olhar fixo aonde Deus está, aonde Jesus está e aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Fala para nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pegue a palavra do Senhor e agora abra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, tá bom? Depois, se você quiser já colocar a mão lá em Apocalipse 14. Mas vamos ler Daniel 12, verso 1 e o verso 2. Eu amo esse texto da palavra de Deus. É um texto de ânimo, de esperança, é um texto de alegria, é uma promessa que está em andamento e logo terá o seu cumprimento final. Daniel 12, verso 1, nós vamos ler quase que palavra por palavra aqui para a gente entender. A Bíblia diz assim, nesse tempo se levantará Miguel. Nesse tempo, que tempo? O tempo de Deus. O dia, a hora, só Deus, o Pai, o sabe. Todavia, o relógio de Deus, Deus tem um relógio. O relógio de Deus não conhece adiantamento, o relógio de Deus não conhece tardança. No tempo indicado por Deus, Jesus receberá uma ordem, um sinal, dizendo, filho, pode agir. E a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel. Por que se levantará? Aonde Jesus está? Jesus é retratado como estando no trono, sentado. E Jesus está vestido com um manto. Que manto? Um manto sacerdotal. Jesus está lá fazendo uma coisa. Jesus vive para interceder por nós, vestido com manto sacerdotal. Quando Jesus se levanta do trono, nós chamamos o trono da graça. Jesus tira o manto sacerdotal. Jesus depõe o manto sacerdotal sobre o trono da graça. Jesus sai para fora do Santíssimo. Fecha-se a porta do lugar santíssimo. E nós dizemos que fechou-se a porta da graça. Ao sair para fora, Jesus pronuncia as palavras, está feito, está acabado. Continue o justo na sua justiça.
Continue o santo na sua santificação. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o ímpio na sua impiedade. Acabou. Queridos, quando fechar-se a porta da graça, a nossa vida será uma continuidade do que ela é agora. Se nós andamos com Jesus hoje, quando a porta da graça se fechar, nós continuaremos andando com Ele. Nesse momento, Jesus recebe outro manto sobre os seus ombros, o manto de juiz. E como nós saberemos que fechou-se a porta da graça? Quando começarem a cair as primeiras pragas. Quando cair a primeira praga de Apocalipse 16:1, os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, saberão: fechou-se a porta da graça. E a Bíblia diz assim: se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ao Jesus colocar o seu manto de juiz, ele vai exercer juízo. E agora eu gostaria que você gravasse uma coisa no seu coração. Todas as vezes que Deus exerceu juízo nessa terra, foi a favor dos seus filhos e contra os inimigos do povo de Deus. Então o juízo de Deus é a teu favor, é a meu favor. Jesus se levanta como príncipe, como defensor, para exercer juízo e fazer justiça. E a Bíblia diz: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que esperança é essa? Que maravilha de esperança é essa, quando você olha para dentro da eternidade e vê Jesus Cristo em sua glória, em sua majestade, se levantando para te defender, para te proteger, como fez com Israel, tirando as hostes do Egito, como fez com Israel, libertando o cativeiro babilônico. Jesus vem para exercer juízo, vem como juiz, vem como libertador, vem como príncipe, a teu favor, a meu favor. Jesus nasceu como nossa esperança. Jesus viveu como nosso modelo. Jesus morreu como nosso substituto. Jesus ressuscitou como nossa garantia, penhor. Jesus vive como nosso intercessor. E Jesus voltará como nosso juiz e rei. Todas as coisas Ele fez a teu favor e a meu favor. Por isso, querido irmão, querida irmã, tenha sempre esperança no coração. Eu gosto de uma frase que diz assim: você pode confiar naquele que morreu por você. Você pode confiar naquele que vive por você. Você pode confiar naquele que cuida de você e que voltará para te buscar. O verso 2 de Daniel 12 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Você não consegue colocar Daniel 12, verso 2, nem na primeira ressurreição, nem na segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorre antes do milênio. A segunda ressurreição dos ímpios após o milênio. Mas antes da primeira e grande ressurreição, uma classe de pessoas ressuscitará para ver Jesus voltar. A pergunta é: quem ressuscitará para ver Jesus voltar? A Bíblia diz da primeira classe: alguns ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Apocalipse 1,7 diz: aqueles que traspassaram Cristo. Imagine a vergonha e o horror de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Os soldados que maltrataram e cuspiram em Cristo e não se arrependeram. Imagina o horror e a vergonha de Judas. Aqueles que traspassaram Cristo ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Mas a Bíblia diz que outros ressuscitarão para a vida eterna. É chamada ressurreição parcial ou especial. Está escrito no livro Grande Conflito: todos os que morreram na fé do terceiro anjo ressuscitarão para ver Jesus voltar. Quando começou a mensagem do terceiro anjo? Em 1844 para cá.
Então quem ressuscitará para não sofrer desapontamento outra vez? Guilherme Miller, José Bates, Tiago White, Ellen White, Loughborough, J.N. Andrews, Uriah Smith. Queridos, se você e eu morrermos na fé do terceiro anjo a qual nós vivemos hoje, nós ressuscitaremos para ver Jesus voltar. Porventura eu falo para alguém que a fé está enfraquecida, já não tem mais confiança em Deus, já não espera mais por nada. Talvez você não esteja olhando só para as coisas rasas dessa vida, não precisa concentrar o seu olhar mais no Salvador, no seu amor, no trabalho do céu. O céu se debruça sobre a humanidade na pessoa de Deus, do Espírito Santo, de Cristo e dos anjos. Todo o céu está trabalhando pela tua salvação. Olhe para dentro da eternidade, querido irmão. Olhe para cima, olhe para Cristo, e Ele jamais vai te desapontar. E então, Apocalipse 14, gosto da sequência. Apocalipse 14, 14 é uma sequência de Daniel 12, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Você sabe que no Apocalipse existe muita fluidez de símbolos e literalidade. Uma hora é símbolo, uma hora é literalidade. Aqui tem simbolismo e literalidade. Jesus vindo nas nuvens do céu em glória e majestade é literalidade. Visível, pessoal, corporal será a sua vinda. Eu não sei se você sabe, desde a entrada do pecado neste mundo, Deus o Pai nunca entrou em contato com o ser humano, sempre foi Jesus Cristo. Mas, quando Jesus vier buscar a raça humana para passar o milênio no céu, Deus o Pai virá com ele. Ele mesmo disse: vocês me verão vindo na glória do meu Pai. Deus o Pai, Deus o Filho e todos os anjos, milhões e milhões, virão. O Espírito Santo estará com o seu povo aqui na terra. Jesus fica nas nuvens, e ao ficar nas nuvens, Ele dá ordem para a ressurreição especial e para a primeira grande ressurreição. Levantai do pó, ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. O mesmo que disse para Lázaro dirá para todos: saí para fora. Deus não te criou para uma sepultura. Deus não te criou para a morte. Deus te criou para a imortalidade. E então, os justos glorificados, vivos, os ressurretos em Cristo glorificados, se unem. E os anjos de Deus recebem a ordem: façam a colheita. Em São Mateus 24, 31, diz que os anjos de Deus reunirão os escolhidos. O que significa isso? Antes do arrebatamento, antes da trasladação, os anjos vão reunir os pais, os filhos, os cônjuges, a família. A família será reunida. Depois os amigos, a igreja de Deus, o povo de Deus, num só lugar. E quando toda a igreja, todo o povo de Deus estiver reunido, Jesus vai receber a ordem: toma a tua foice e ceifa. Os ceifeiros são os anjos. Eu não sei como vai acontecer isso, não importa. Mas eu fico imaginando os anjos pegando a gente daqui e levando a gente para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E dali uma viagem de 7 dias pelo universo sideral até a entrada do portão de Deus, aonde começa a tão sonhada e feliz eternidade. Valerá a pena. Valerá a pena. Tudo que nós passamos aqui por Jesus, com Jesus, valerá a pena. E então, passaremos 7 dias viajando, até chegarmos nos portões do céu. Ao chegarmos nos portões do céu, o próprio Jesus, com a sua mão direita, a sua destra, Ele abre os portões do céu.
Os anjos entram, milhões e milhões, milhares de milhares. Sabe onde os anjos vão? Sabe onde o teu anjo vai? O teu anjo vai lá na tua casa. Sabe o que tem dentro da tua casa que Jesus preparou para você? 3 coisas que a Bíblia diz. A tua coroa de ouro, a tua harpa e a tua uma pedrinha branca com o teu novo nome. Um novo nascimento, a vida eterna, um novo nome. Literalmente você vai ter um novo nome. Quem dá nome é o Pai. Deus, o Pai, vai dar um nome para o seu filho. Você e eu vamos ter nomes diferentes. Receberemos as coroas, a harpa, a pedrinha branca. E vamos para um lugar de adoração, fazer um culto, participar de um culto. Um culto a Deus o Pai, Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo. E nesse culto iremos exaltar o nome de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Louvado seja o nome de Deus. Querido irmão, querida irmã, se você anda triste, se você está passando por problemas, dificuldades, não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe para dentro da eternidade. Olhe para onde Jesus está. Olhe para a sua volta. Se prepare para as gloriosas mansões que Ele foi preparar. Aqui não é o nosso lar. Somos estrangeiros, peregrinos, errantes, caídos. Mas em breve isso vai terminar. E nós iremos embora daqui. Porque existe um Deus que nos criou, um Deus que nos salvou e um Deus que nos resgatará dessa terra para o reino celestial. Quer ter esperança? Olhe para o céu. Quer ter esperança? Olhe para dentro da eternidade. No ano de 1996, depois de passar um período trabalhando nos departamentos da igreja, eu pedi para ser pastor de uma igreja. E em Curitiba foi me dado um distrito por nome Bom Retiro, um bairro da cidade de Curitiba. Ali um grupo de irmãos da igreja central saíram da igreja central e plantaram uma igreja nesse bairro Bom Retiro, onde a maioria deles moravam. E eu cheguei ali para ser pastor, meu primeiro distrito pastoral. E o primeiro ancião daquela igreja era um homem chamado João Pedro de Araújo Maciel. Um homem de Deus. Um homem bondoso. Um homem genuíno. Esse homem tinha prosperado na vida num tempo passado, mas por fim ele abriu mão de muitas coisas em virtude dos princípios do Evangelho e teve vários restaurantes vegetarianos. E naquele período ele só tinha 2, acabou vendendo um, ficou com um. E ele dizia para mim: pastor, estou cada vez mais pobre, cada vez mais salvo, mais desapegado desse mundo e olhando mais para cima. A igreja estava sendo construída, uma grande, bela igreja. Estava na metade, eu peguei da metade para o fim. Ele disse: pastor, vamos terminar logo essa igreja. Eram apenas 132 membros. Eu falei: a empreitada é grande. Uma terça-feira, às 19 horas, final de maio, uma noite fria de uma terça-feira, a última terça-feira de maio. Eram 7 horas da noite, eu lembro de estar colocando um sobretudo para fazer visitas pastorais. Curitiba é muito frio. O telefone toca, o João Pedro disse: pastor, eu quero dar uma chácara que eu tenho perto do aeroporto Afonso Pena para avançar a construção da igreja. Mas eu sabia que ele estava passando por algumas dificuldades financeiras. Eu falei: irmão João Pedro, o senhor não precisa fazer esse sacrifício. Ele falou: pastor, o meu reino não é daqui, o meu reino é do céu. Eu quero as coisas de Deus. Eu já falei com a família, nós vamos doar a chácara para a construção da igreja. O senhor passa no restaurante amanhã. Eu vou lhe passar uma procuração, o senhor vai cuidar disso e nós vamos terminar essa igreja. Tá bom? Se a sua vontade é essa, vamos juntos. Um homem desapegado das coisas dessa vida e cada vez mais apegado às coisas lá de cima. Saí para visitar. Cheguei em casa, fui descansar, eram 11 horas da noite, o telefone insiste. Eu morava a cerca de 1,5 km da casa dele, no mesmo bairro. Quando uma voz gritando dizia: corre para cá, pastor, corre para cá, corre para cá. O João Pedro teve um infarto, estava sozinho em casa, sua esposa tinha saído. Quando chegou, o encontrou caído,
Quando eu cheguei ali, haviam 2 ambulâncias tentando reanimá-lo, 2 ambulâncias, porque vieram 2 equipes médicas. Ele estava num quarto, porta trancada. Eu pedi permissão para entrar, e quando eu pedi permissão para entrar, a médica olhou para mim e disse, fez assim, melhor dizendo, e disse, não tem solução. Conheci aquele homem por apenas 6 meses. O suficiente para ver que o seu coração estava em Cristo e nas coisas de Cristo. Nós nos reanimamos após o seu sepultamento. 1 ano depois, a igreja foi inaugurada. E nós colocamos lá parte do hino que ele amava. Compensou viver, lutar e vencer, afinal. Irmãos, essa vida só compensará se nós formos daqui para a eternidade, senão nada compensará. Mas em Jesus tudo compensará. Mas se nós perdermos o céu, nada compensará. O João Pedro morreu com apenas 56 anos de idade. O seu sonho era terminar a casa de Deus. Por razões que desconhecemos, Deus permitiu que ele fosse para o quarto de dormir, nesse mundo injusto, mas na plena certeza de que um dia irei abraçá-lo, reencontrá-lo, e eu vou contar para ele como foi o término da construção da igreja que ele projetou, que ele tomou à frente, a igreja do Bom Retiro lá em Curitiba. Alguns dias depois, eu fui fazer o pôr do sol com a família, e a viúva me mostrou o último cheque que ele emitiu naquela época. Construção da casa de Deus. Ela disse, sabe, pastor, esse cheque que ele emitiu não tinha dinheiro em caixa. Ele entrou no cheque especial, porque ele não conseguia ir para a igreja e dar uma oferta substanciosa para a construção da casa de Deus. Não estou falando de dinheiro, estou falando aonde estava o seu coração. O seu coração estava na eternidade. Ele perdeu muito das coisas dessa vida, abriu mão de grandes empresas para seguir os princípios do Evangelho. Mas um dia ele poderá cantar, compensou viver, lutar e vencer afinal. Quer ter esperança permanente? Tenha um propósito permanente. Quer ter esperança constante? Tenha um olhar constante dentro da eternidade. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Que um dia possamos celebrar a tão feliz imortalidade que é o plano de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Jamais perca o seu olhar de esperança. Ou seja, jamais tire os olhos de Jesus. Que Deus te abençoe. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque em Jesus nós temos esperança. Não uma esperança temporária, não uma esperança fútil, não uma esperança passageira, mas uma esperança eterna. Uma esperança imortal. E nós queremos viver olhando para dentro da eternidade, de onde virá a definitiva solução e final, quando o Senhor nos resgatar como juiz e rei e nos levar para morar com o Senhor para sempre. Enquanto aqui estivermos, caminha conosco, dentro de nós, através do Espírito Santo, nos santificando e nos preparando para ver o Teu rosto como salvos. Nós te adoramos, nós te suplicamos, nos batiza com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.